Olá, olá, olá. Tá limpa a câmera, gente. Já tá gravando, mas tá me ouvindo? Tananã, tananã. Tá tudo certo. Bom, a Camila tá aqui, a Camila tá online. Não, não tô te ouvindo. Agora tá ouvindo? Agora sim. Ah! Agora foi. Legal. Então vamos lá, vamos direto, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, com você. Vamos falar sobre pronomes. Foi, gente. Beleza. Vou deixar isso aqui no cantinho. Então tá. Pronouns. Vamos lá, como sempre, eu vou explicar, né? Vou dar toda a explicação. Aí no final a gente vai praticar um pouquinho. E aí você me pergunta se você tiver dúvida, tá bom? Te amo. Tá bom. Então vamos lá. Pronomes. É importante falar, eu não coloquei no slide, mas é importante falar que eu vou falar hoje sobre pronomes pessoais, então personal pronouns. A gente tem aí 5 tipos de personal pronouns, mas também existem outros tipos de pronomes que a gente vai falar outro dia, para não ficar muita coisa. Então a gente tem subject, object, possessive adjectives, possessive pronouns e os reflexive pronouns. Então, todos esses nomes, eles podem ser bastante assustadores, eu acho, mas principalmente para quem não sabe nada de termo gramatical, mas eles remetem à função da palavra na frase, a posição que ela está ocupando na frase e o papel que ela está desempenhando naquela frase, certo? Então, por exemplo, vamos pela ordem. Os subject pronouns. Vamos fazer mesmo essa relação com o português, tá? Subject pronouns são os pronomes que estão ocupando o lugar do sujeito na frase. Então, eu estou usando o mesmo exemplo, a mesma frase, o mesmo exemplo, eu vou usar para a aula toda, né? Só um minuto. Então, eu coloquei ali. I gave him the book. You gave him the book. He gave him the book. She gave him the book. It gave him the book. We gave him the book. You gave him the book. They gave him the book. Todos esses pronomes, eles estão ocupando o lugar de sujeito. Quem é o sujeito? A gente já falou isso em outra aula. O sujeito é quem está fazendo a ação. Quem está executando a ação. Qual que é a ação? Gave. Então, gave, give, né? Verbo dar, no passado, gave. Então, eu, você, ele, ela, etc. Gave him the book. Certo? Simples. Então, a gente passa para os object pronouns. Certo. Do mesmo modo que o sujeito, o objeto, os object pronouns, eles estão ocupando o lugar do objeto na frase. O que é o objeto? Então, se a gente voltar aqui, nessa frase, I gave him the book, she gave him the book, o she é o sujeito, o verbo é gave, a ação é gave. Aqui eu tenho 2 objetos. Certo, tia? Certo. Quais são os objetos? Não, tem essa parte em roxo e o him, não é? Aqui é o sujeito, né? No caso? She. Isso. Aqui é sujeito. She gave him the book. Isso. Então, she é o sujeito, o roxo é o sujeito, nesse caso, tá? Sim. A ação é gave, e aí eu tenho 2 objetos. Quais são os objetos? Him e the book. Him e the book. Então, um é objeto direto, o outro é objeto indireto. Então, quando eu dou, e a maioria dos verbos é assim,
Quando eu dou algo para alguém. É a mesma coisa do português, tá? Então, algo é o livro e alguém é him, no caso. E aí, a gente tá aqui com o him no object pronouns, certo? Para você saber quais são os objetos da frase, sempre pergunta. Você vai fazer 2 perguntas para o verbo. O que, né? What e para quem. Então, to whom, para ser certinho. Então, what e to whom ou who, né? Então, what é o livro e o to whom é o him. Então, you gave me the book. Então, você deu para mim. You gave you, I gave you the book, né? Sim. I gave you the book. I gave him the book. I gave her the book. I gave it the book. She gave us the book. I gave you the book. She gave them the book. Então, o me, eu coloquei ali no e-mail, né? Qual que é a diferença entre I e me? Um é sujeito, o outro é objeto. Então, se você já se fez essa pergunta, putz, por que é me? Por que eu não posso falar I? Não é exatamente a mesma coisa, eu acho que tem exceção, mas é parecido com o português você falar eu e mim, né? Sim. Por que você não fala mim? Porque não tá na hora de falar mim, você tem que falar eu. Então é a mesma coisa do I e o me. Quando a gente começa, vários alunos têm essa dúvida, né? Quando começa a frase, quando eles estão contando uma história para mim, elas, my sister and me went to the party. Tá certo ou tá errado? Eu acho. My sister and me went to the party. Certo ou errado? Errado. Eu acho. Errado, por quê? Porque seria traduzindo minha irmã e tipo, mim. Exatamente, mas sem traduzir. Por que tá errado? Sem traduzir. Sem traduzir. Porque o me é objeto e my sister, esse sujeito dessa frase é sujeito, não é objeto, né? Então, quem que tá executando a ação? A ação é went, tá? Go no passado. Quem que tá executando essa ação? We ou us? Então, pensa sempre nisso. Você substituiria por we ou por us? Se for we, é my sister and I. Se for us, my sister and me. É possível começar a frase com um objeto? A gente viu isso na aula passada com o passive voice, né? Tem caso que você começa a frase com o objeto, como papel de objeto e tudo bem. Mas na maioria das vezes é sempre o sujeito. E para você saber o que é o que, é sempre você perguntar para o verbo quem está executando essa ação. Então, quem está executando essa ação? My sister and I went to the party. Certo? Certo. Beleza. Próximo, possessive adjective. Usando a mesma frase ainda. Então, you gave my book to him. You gave your book to him, his book, her book, its book, our book, your book, their book. Pronúncia de there, tá? There, como se fosse there, de lá. Não é there, tá? Por que é adjective? Não sei dizer. Porque eu tô qualificando o livro. Entendi. Tá? Eu dei... You gave book to him. What book? Então, o adjetivo ele não dá uma qualidade pro objeto, né?
qual livro? Que livro é esse? É qualquer livro? Não, é o meu livro. Sim. É o seu livro, é o livro dele. Então, essas palavrinhas aqui são possessive adjectives. Sim. Certo? E aí a gente, eles estão sempre ligados com os possessive pronouns. Eles estão indicando possessão. E aqui nos possessive pronouns, eles mudam um pouquinho de forma. Então, o que era my fica mine. Mine. Your, yours, his continua igual, porque a gente está colocando, tirando mine, a gente está colocando um S no final de todos eles, né? Uhum. Então, o his fica igual. Hers, ours, yours e theirs. Então, the book, aqui é o mesmo exemplo, mas eu reestruturei um pouco a frase. The book you gave him is mine. Uhum. The book you gave him is hers, etc. Oi, Priscila. Priscila entrou? Então, e aqui, por exemplo, é um exemplo da frase que começa com objeto. The book you gave him is his, hers, etc. Certo? Nesse caso, nos possessive pronouns, a gente não usa o it, tá? Que aqui no adjective é its. Aqui a gente não usa o possessive, ou pronoun, tá bom? Mas é isso aí. Geralmente, esses pronomes, eles vão estar no final da frase. E eu tô falando da frase, não da sentença, tá? Então, é possível que você tenha uma sentença com o possessive pronoun no meio dela. Mas por quê? Porque ela tá no final de uma frase. Certo? Ou até no começo, por exemplo. Vamos pensar aqui. Deixa eu escrever aqui. This is your book. Mine is over there. Certo? This is your book. Mine is over there. Então, o meu livro tá para lá. Uhum. Então, eu não falo, nesse caso, eu não falo my. Porque toda vez que eu falar my, toda vez que eu for usar o adjective, possessive adjective, eu preciso completar com o objeto. Eu não posso falar my e deixar. Eu não posso falar your e deixar. Eu preciso completar. My o quê? Your o quê? Aqui, nesse caso, eu acabei de falar sobre o livro. Então, eu não quero repetir ele na frase, na sentença. This is your book. My book is over there. Posso? Posso. Mas se eu não quiser repetir, geralmente a gente não repete, eu uso mine. Uhum. Beleza. Ok. E aí a gente tem reflexive pronoun, que eu acho que é o mais fácil, talvez. Então, I gave him the book myself. A gente não tem uma palavra em português que substitua o myself, uma palavra só, né? Seria eu mesmo. Eu mesma. Então, I gave him the book myself. You gave him the book yourself. He gave you the book himself. She gave him the book herself. Aí eu mudei um pouco porque era difícil de deixar o mesmo exemplo com itself, mas the book itself is not that bad. Então, o livro em si não é tão ruim, né? O problema é outra coisa. Então, we gave him the book ourselves, plural. You gave us the book yourselves. They gave her the book themselves. A gente usa o reflexive para falar de coisas que a gente pode fazer nós mesmos, sem a ajuda de ninguém. E para falar de coisas que a gente pode fazer sozinho. Sozinhos, sozinhas. Então, dependendo da situação, tem uma diferença em significado, tá? Mas é isso aí. Beleza. E aí, exercícios. Eu deixei em branco por quê? Porque
Vocês conhecem... Vocês estão vendo aqui? Deixa eu puxar para cá. Vocês conhecem essa gramática? Eu acho que eu usei na época que eu estudava. Eu cheguei a usar, eu acho. Essa daqui... Faz muito tempo, então não tenho certeza. Senhora, uma senhora de idade. Já faz um tempo. Essa aqui é a gramática do Raymond Murphy. A gente chama ela de Murphy, tá? Essa é do Elementary, é o nível mais básico dela, é o mais fácil. Muita gente mete a boca nela, eu não sei por quê, porque ela é muito boa. Eu até hoje, faz 10 anos que eu dou aula, até hoje eu não conheci nenhuma gramática tão boa quanto ela, tem vários níveis dela, né? Eu sempre uso ela, desde sempre eu uso ela para dar plantão, para dar exercício extra para os alunos, enfim, ela é muito boa e é boa para você estudar sozinho se você tá afim, né? Sim. É claro que às vezes as explicações dela, você precisa de alguém, se você não tá entendendo alguma coisa, precisa de alguém, um professor e tal, para te explicar melhor. Mas, assim, é bem legal. E eu gosto dessa primeira, desse Elementary Students, né? Que eu não sei se é essa edição, mas eu sempre vi ela assim. Ela é bem ilustrada, sabe? Então, tipo, tem bastante figura. Não, o que eu tinha não era tão ilustrado assim, não. Não era ilustrado. Eu tenho a outra. Talvez eu tivesse prestado mais atenção se fosse ilustrado. Assim, não é um livro didático, tá? Não dá para ser usado como um livro didático, mas é uma coisa complementar. Eu tenho a Intermediate aqui, que é a Murphy também. Mas ela, não tem ilustração. Até tem uma ou outra, mas é em preto e branco, é uma coisa mais séria. Então, eu queria usar exercícios dessa gramática para praticar um pouco com vocês. E eu não coloquei ali no slide porque são vários, eu gosto de todos. Então, eu pensei em deixar só essa tela branca. E aí, para você que está assistindo a gravação depois, não vai ter no material, não vai ter no PDF, mas estude pelo vídeo daí, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Eu tenho... Ele tem sempre o primeiro exemplo feito para você, né? Então, I don't know those girls. Vamos escrever. I don't know those girls. Do you know? E aí eu vou dar a resposta, tá? Do you know them? Tá? Aqui é subject pronouns. Então, I don't know those girls. Eu tô falando de those girls. Então, do you know them? Tá? É subject e object, né? Na verdade. Então, do you know them? O próximo. I don't know that man. É sempre do you know, tá? Tá. Então me fala. Do you know him? Muito bem. I don't know... Eu vou falar o resto, tá? Não vou ficar estranho. I don't know those people. Tia? Do you know them? É a mesma coisa do primeiro? Isso, é a mesma coisa do primeiro. Do you know them? É a mesma coisa do primeiro? Do you know them? Sim. I don't know... Tá chegando um pouquinho atrasado. Eu tô percebendo que a gente tá... I don't know David's wife. Do you know her? Yes. I don't know Mr. Stevens. Do you know him? I don't know Sarah's parents. Do you know them? I don't know the woman in the black coat.
Do you know her? Muito bem. Que mais? Que mais? Esse daqui é legal. Vamos ver se eu consigo ilustrar ele aqui. Então, I want to see her, but she doesn't. She doesn't want to see me. Então, eu tô trocando, tá? I don't want to see her, but she doesn't want to see me, tá? Então, her, she e I, me. As frases são iguais sempre. Então, they want to see me, but... They want to see me, but I don't want to see them. Isso. She wants to see him. But he doesn't want to see her. Yes, we want to see them. But they don't want to see us. Yes. Minha cabeça já tá começando a girar. He wants to see us. But we don't want to see him. Yes. They want to see her. Qual que é mesmo? Desculpa. They want to see her. But she don't want to see them. She doesn't want to see them. She doesn't want to see them. I want to see them. But they don't want to see me. Yes. And you want to see her. But she doesn't want to see you. Yes. Yeah. Próximo. Próximo exercício. I don't, vou dar o primeiro, tá? I don't eat tomatoes. I don't like them. George is a very nice man. I like him. I like him, yes. See? Yes. This jacket isn't very nice. Is it? Não sei. Não. This jacket... Oh, desculpa, não falei. Você tem que completar com I like, I don't like, or do you like. Ok, tá. Então, this jacket isn't very nice. I don't like it. Yes. Agora I don't like it. Excelente. Agora uma pergunta, tá? This is my new car. This is my new car. Do you like? Eu não sei essa. Sim, do. Do you like it? Do you like it? Isso aí. Mrs. Clark is not very friendly. Do you like her? Não é pergunta. Não. I don't like her. Yes, I don't like her. These are my... Agora é pergunta. These are my new shoes. Do you like them? Do you like them? Very good. Beleza, vamos mudar. Tá ficando muito fácil. Boa. Essa aqui você precisa completar com friend ou friends of mine, of yours, of his, tá? Tá. Então, por exemplo, I went to the cinema with a friend of mine. They went on holiday with some friends of theirs. Por aí vai, tá? Tá. She's going out with a friend of hers. Yes. We had dinner with some of our friends.
Some friends of ours. Some friends of ours. Yes. É que eu troquei. Tá certo, mas só pra ficar no exercício. Eu troquei, desculpa. I play tennis with a... I play tennis with a friend of mine. Yes. Tom is going to meet a... Tom is going to meet a friend of his. Yes. Do you know those people? Are they your friends? Friends of your... Yes. Essa já... Are they friends of yours? Friends... É certo isso? Eu tava achando que não... Não, é certo. Tá. Are they Sou friends estranho. of yours? Sou estranho, Tá. mas tá certo. Beleza. Where's Amanda? Have you seen? Have you seen her? Yes. Where are my keys? Where did I put Them. This letter is for Bill. Can you give it to Him. We don't see neighbors much. They're not at home very often. We don't see our neighbors very often. Yes, very much. Tá certo. I can't find my pen. Can I use yours? Yes, of course. We're going to the cinema. Why don't you come with us? Did your sister pass exams? Her exams. Some people talk about jobs all the time. Their jobs. Yes. Last night I went out for a meal with a friend of mine. Yes. Esse aqui é legal. É com reflexive, tá? Myself, yourself, etc. Então, I went, eu vou falar a primeira frase e você completa a segunda. Então, I went on holiday alone. Daí você fala, I went on holiday by myself. Isso. Então, when I saw him, he was alone. When I saw him, he was by himself. Perfect. Don't go out alone. Don't go out on yourself. By yourself. By yourself. By yourself. Nunca on, tá? Oh, nunca on. Não sei por que eu falei esse on. I went to the cinema alone. I went to the cinema by myself. Yes. My sister lives alone. My sister lives by herself. Many people live alone. Many people live by themselves. By themselves. Very good. Yes. 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 E aí, gente, se você quiser, tia, ou se alguém que estiver assistindo isso depois quiser, eu não sei o quão legal é isso, né? Legal juridicamente falando, mas eu posso mandar as fotos dessas páginas de exercício para vocês, tá? Desses específicos, que eu acho compensa muito fazer isso aqui. Mas é isso. Legal. Você tem alguma dúvida? Não, acho que não. Nunca tem dúvida? Eu não sei se... Não que eu consigo pensar agora. Provavelmente depois eu vou ter um monte. Eu não sei se eu explico muito bem ou se... Também. ou se pode, tipo, isso é um problema. Mas é isso aí, então. Se você não tem nenhuma dúvida sobre nada. Sobre isso ou sobre outras coisas. Deixa eu pensar. Não, acho que não. Então, beleza. Deixa eu dar alguns avisos, então. De novo, repetindo, se você quiser comprar ou, sei lá, procurar o livro numa biblioteca, o Murphy, a gramática. Se você falar a gramática Murphy,
Em inglês, todo mundo vai saber o que é. Ela é vermelhinha, o elementary, né? A intermediária é roxa. Eu sei que existe uma azul, mas eu não lembro quais são as cores direitinho. Mas a básica é a vermelhinha. Hoje é dia 8. 8. Então, hoje é dia 8. Semana que vem, na quinta-feira, vai ter o segundo episódio do SBC, que é o podcast sobre livros, podcast literário, sobre fanfiction. Então, eu vou ler lá vou falar de uma história que não é fanfiction, que é uma história original, mas está no Wattpad, em inglês. Então, aquela história é maravilhosa. E vou ler 2 capítulos de 2 fanfictions muito legais. Depois, na outra quinta-feira, dia 22, tem mais uma aula aberta sobre intonation. Intonation, gente, eu não consigo, eu falei isso numa live, né? Eu não consigo escrever entonação em português. Eu acho que tá errado. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu fico olhando, tipo, tem alguma coisa errada nisso. Parece que tem alguma coisa errada, Foda isso. Depois, na outra quinta-feira, dia 29, tem mais um SBC sobre Dead Until Dawn, que é o livro... falei nos stories esses dias. É o primeiro livro da série que inspirou a série True Blood, da HBO, dos vampiros. Uhum. Ai, muito bom. Eric. Dia 5. eu ainda sou apaixonada pelo Bill. Então, toxic relationship. Não, né? Eric é melhor. Eu também acho. Mas agora no começo eu tô revivendo Mas o Bill é fofinho, vai. Então eu dou crédito pro Bill também, mas o Eric é melhor. Eu também acho. Mas enfim. Dia 5 de setembro tem uma aula aberta de novo sobre Dependable Prepositions, que a tia pediu. Uhum. Dia 19 de setembro tem outra aula aberta sobre gerúndio versus infinitivo. É gerúndio em português? Gerúndio, isso. Gerúndio, tá. Então, gerund versus infinitive. E aí, a partir de setembro pra frente, eu vou começar a fazer um episódio só do SBC por mês do podcast. Porque é o que dá mais trabalho de fazer. De tudo que eu faço, é o que dá mais trabalho de fazer. E, sei lá, não sei se as pessoas estão gostando, não sei se você que tá ouvindo tá gostando, que tá assistindo, né? Eu curto. Então, se você... Obrigada. Eu sou suspeita, então. Né? Ó, eu acho que... se você estiver gostando, se você gosta do podcast, se você... Para de rir. Se você acompanha e realmente vê a lista de vocabulário que eu mando por e-mail e tal, e você acha que é legal ter mais, se isso realmente te ajuda, me avisa pra eu saber que tem gente gostando, que eu não tô falando pro vazio, né? Que realmente eu não ganho dinheiro com esse tipo de conteúdo, mas eu gosto bastante de fazer. Só que se eu não ganho dinheiro e dá tanto trabalho assim, né, temos que repensar um pouco nisso. E é isso aí. Certo? Certo. Obrigada, tia, por estar aqui. Sempre respondendo as minhas perguntas. Obrigada para você que está assistindo de novo. Se ficou alguma dúvida, se ficou rápido demais, manda um e-mail, manda um alô no Instagram, manda um sinal de fumaça, comenta no blog que eu te explico de novo. Tá bom? Legal. Então, é isso aí. Vamos sair daqui. Olha, tem um chat. Eu tenho uma dessa. Era a Priscila falando que tem uma dessa. Legal. A gramática, né? Então, beleza. Tchau!